So, good morning, bom dias. Bom dia. So, over this weekend, we are going to talk just a little bit about basic meditation in the Buddhist tradition. Então, nesse fim de semana, nós vamos falar então um pouco sobre a meditação básica do budismo tibetano. As we mentioned yesterday, basically Buddhist meditation is divided into two levels. The first is the level of shamatha, or calm abiding, where we focus on making the mind more calm and at the same time more centered, more single-pointed. Então, como nós mencionamos ontem, as práticas de meditação elas podem ser divididas em dois níveis. Então, o primeiro nível seria a prática de shamatha, ou do calmo permanecer, onde nós procuramos então acalmar nossa mente e ao mesmo tempo torná-la mais centrada, mais focada. So basically, the point of meditation in the Buddhist tradition is to actualize or realize the nature of the mind and the nature of our ego. Então, basicamente, o propósito da meditação é realizar ou compreender profundamente a natureza da mente e a natureza do nosso ego. Because it's recognized that our real problem is not outside of ourselves. I mean, when we get frustrated and depressed or stressed, we blame other people, we blame the weather, we blame the government, we blame everything. But the real problem is our own mind. Porque é reconhecido que o nosso verdadeiro problema é interno, a gente não está fora de nós. Então, normalmente, quando a gente fica frustrado, ou perturbado, ou estressado, a gente culpa o que está fora, a gente culpa as outras pessoas, culpa o tempo, culpa o governo, mas a gente já se sabe que o problema, na verdade, está dentro de nós, na nossa própria mente. Which, of course, is very good news. So you don't have to look so serious. You know, this is good news. The problem is ourselves. We don't have to change others. Então, é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. A gente não precisa ficar preocupado, assim, ficar com uma cara de sério, assim, porque o problema está em nós. A gente não precisa mudar todo mundo. O problema está em nós mesmos. É uma boa notícia essa. Okay? Tá bom? So, the other piece of good news is that fundamentally our minds are absolutely fine. It's just that somewhere along the line they got a bit messed up, but that can be remedied. Outra boa notícia é que a nossa mente, originalmente ela está bem, ela é perfeita. É que no meio do caminho a gente foi se bagunçando um pouco, né? Então ela está essa bagunça agora, mas ela é originalmente perfeita. It's like if we have to eventually really look into our mind and really search for this I that seems to dominate our whole life, our whole psyche. But in order to do that, we need to have a very good instrument to dissect the mind, like a surgeon with a scalpel. Nós vamos precisar, no final, observar nossa própria mente, olhar para dentro e buscar esse eu que parece dominar toda a nossa vida. Mas para isso, nós vamos precisar primeiro de um instrumento para poder dissecar a mente, como com uma faquinha, para poder dissecar a própria mente. So, no surgeon would do surgery with a scalpel which was blunt and rusty and bent. He needs to have a very clean, sharp instrument.
Então, o cirurgião, quando tem um bisturi, que era a palavra que eu estava esquecendo, quando tem um bisturi, ele não pode ter um bisturi que a lâmina esteja grossa ou muito estragada, cega, né? Ele precisa ter um bisturi bem afiado, que possa dissecar com precisão. So therefore, the shamatha practice, this practice of making our mind more calm, more relaxed, more centered and clear, is a way of making the mind more workable, more serviceable. In Tibetan, it's called lesurungwa, and it means exactly that. It makes it more workable, so that when we want to use it, it is a properly well-tuned instrument to use. Então, a prática de shamatha, onde a gente faz com que a mente fique mais relaxada, mais centrada, mais focada, ela tem justamente esse propósito de tornar a mente um pouco mais funcional. Então, o termo em tibetano quer dizer isso, que a gente é mais possível de trabalhar com a mente. É para isso que a prática de shamatha é usada. So, therefore, having a clear, calm, well-focused, attentive mind is the first step. It's not the end goal. It's getting us ready to do the real work of finding our own innate wisdom within us. Então, ter uma mente clara, focada, calma, ela é o primeiro passo, não é o objetivo final. É só a primeira etapa para a gente poder ter uma forma de investigar, de aprofundar a busca pela nossa verdadeira natureza. When the Buddha first left home, he studied under two main teachers. And according to the tradition, the first teacher was teaching what are called the dhyanas. Dhyanas are levels of very profound concentration, where gradually one has less and less thought forms, and the mind becomes more and more deeply concentrated. Então, quando o Buda partiu do palácio, ele primeiro estudou com dois professores. O primeiro mestre, o primeiro professor, ele ensinava os dhyanas, que são níveis cada vez mais profundos de concentração. Então, através dessa prática, a mente vai se tornando cada vez mais profundamente calma, com menos pensamentos, menos perturbações. So these dhyanas, there are 8 of them. And the first are called the form jhanas, and the second are called the formless jhanas, like infinite consciousness, infinite nothingness, and so forth. And so the first teacher taught the form jhanas, and he believed that the bliss and clarity which came from entering into these very deep states of concentration were enlightenment, were liberation. And the second teacher taught the formless levels, which were even more profound. And he believed also that level of total expanse of consciousness, like it completely, people go into that even now. You know, they feel that their whole mind encompasses the whole universe, and that is liberation. And in both cases, the Buddha said, no, this is not liberation, because one has to come down from that. Então, existem 8 dhyanas. Então, o primeiro mestre ensinou o dhyana da forma. Então, a mente nessa prática se torna muito concentrada, muito calma, livre de pensamentos, e o praticante experimenta uma alegria muito grande, uma bem-aventurança. E ele achava que esse era a liberação. O segundo professor ensinou o dhyana da não forma, onde o praticante experimenta uma expansão absoluta da mente, como se a mente pudesse incluir todo o universo. E ele achava também que esse era o ponto final da liberação. E o Buda disse não, esses estágios ainda não são o estágio final da liberação. So
what I'm trying to explain is that these experiences of what is sometimes called cosmic consciousness and so forth, in Buddhism are regarded as very helpful, but merely the foundation on which then one goes forward to really dissect and recognize the egolessness of our psychosomatic constituents, our sense of self, and beyond that to recognize the fundamental nature of the mind, which we will deal with this afternoon. Então, no budismo, esses estados, essas experiências de profunda calma, de profunda bem-aventurança, são reconhecidas como experiências que são muito úteis, mas apenas como uma base, uma fundação, para que a gente possa investigar a natureza do ego, dessas características psicossomáticas. Então, essa consciência, que muitas vezes é chamada de consciência cósmica, ela, então, para o budismo, é apenas uma base para a gente investigar a natureza do ego e, além disso, investigar a natureza da própria mente, a natureza absoluta da mente. So this morning we are going to just deal with this first level, which is that of getting the mind to be more calm. Então, hoje de manhã nós vamos então trabalhar no primeiro nível, que é esse nível de tornar a mente mais calma, mais funcional. Many people, they imagine that on the whole, generally speaking, their minds are pretty okay. And that when we want to think of something, then we can just quite happily merge ourselves into thinking about it. Então, a maioria das pessoas, de uma forma geral, assim, elas acham que a mente delas está bem ok, assim, está bem boa. Quando elas querem pensar a respeito de alguma coisa, elas podem se dedicar e se dedicar a pensar no que elas desejam. And so, therefore, it comes as something of a shock for many people when they do their first meditation retreat. And they are told to do something as simple as, well, just sit here and then you're breathing and just notice your breathing and ignore everything else. Então elas têm meio que um choque, assim, quando elas vão para o primeiro retiro de meditação e é dito para elas, olha, você vai fazer uma coisa bem simples, você vai se sentar e observar a meditação e é só isso que você precisa fazer e abandonar. Desculpa, observar a respiração e abandonar qualquer outra coisa, qualquer outra distração. Because, I mean, that sounds like the simplest thing in the world, and it is the simplest thing in the world. We are all breathing, so all we have to do is sit there and know we're breathing and just keep knowing it for, well, 2 minutes. Porque parece a coisa mais simples do mundo. E é mesmo simples, né? Todos nós estamos respirando. Então, a única coisa que a gente tem a fazer é observar a respiração indo e vindo, né? Por, 2 minutos, assim. And people discover that actually they can't do it. E aí as pessoas descobrem que, na verdade, elas não conseguem fazer isso. That after half a minute or so, the mind's gone off to somewhere else, and you have to remember, oh no, breathing, right, we're breathing, you know? As pessoas descobrem que depois de meio minuto, mais ou menos assim, a mente está em outro lugar, e aí a pessoa tem que, tô respirando, volta para a respiração. If you don't believe me, we're going to try it, okay? Se vocês não acreditam, a gente pode tentar. It is very humbling to recognize when we try just to concentrate the mind on something very, very simple, how little control we have over our own minds. E é uma coisa muito impressionante como quando a gente descobre que quando a gente quer manter a nossa atenção na respiração, a gente não consegue fazer isso. A gente não tem quase nenhum controle sobre a própria mente. Because we live in our mind. The mind is the one thing we never can leave, even in our sleep.
we have our mind in our dreams. Wherever we travel, we take our mind with us. We cannot leave it behind. As long as we are conscious, we are thinking. And the fact that so many people have with them a mind which is totally not under our control, but is under the control of many other forces which we would really rather not be controlled by, is very disturbing, actually. Então, porque nós estamos sempre vivendo na nossa mente. E a mente é a única coisa que a gente nunca vai conseguir abandonar, deixar para trás. Então, até quando a gente dorme, a nossa mente vai junto conosco para os sonhos. Para qualquer lugar que a gente viaja, a nossa mente vai conosco. Então, é muito perturbador descobrir que nós temos muito pouco controle sobre essas forças que a gente gostaria que não tomassem conta de nós. É muito perturbador essa consciência. Nowadays, especially in our present-day world, where technology keeps giving us gifts to help make our life easier, which of course just increase our levels of stress, it is extremely important that we learn how to become more centered, not only at times when we are sitting in formal meditations, but as much as possible during the rest of the day too. Nos dias de hoje, quando a tecnologia nos dá esses presentes, assim, que deveriam servir para tornar a nossa vida mais simples, elas na verdade tornam a nossa vida mais estressante. Então é muito importante que a gente possa recuperar essa condição de centramento, de calma, não apenas na meditação formal, mas durante todos os momentos que a gente possa retomar esse estado de tranquilidade, de menos distração. And the fact is that a mind which is more centered, which is more relaxed within itself, is also a much more efficient mind. So that also during the day we are able to deal with things and to function at a much better level than when the mind is constantly churning out mostly totally irrelevant thoughts, irrelevant emotions, and which have nothing to do with the task we have in hand. Então, é claro que uma mente que é mais relaxada e mais centrada, ela também é uma mente muito mais eficiente. Então, durante o dia, quando a gente está se dedicando a qualquer tarefa, a mente é muito mais eficiente se ela não estiver sendo sacudida por pensamentos e emoções que não tem nada a ver com a tarefa que a gente está desempenhando naquele momento. Então, uma mente muito mais eficiente também. And so, as you know, nowadays meditation has become, the flavor of the month, and far from being derided anymore for saying you're going off on a meditation retreat. People sort of say, oh, really? Which one are you doing? And let's know. Because they know it lowers blood pressure, lowers your cholesterol, makes you more efficient, and so forth. So that also many businesses now are sending their staff on meditation and mindfulness courses, because that makes them much more efficient machines. Então, a meditação ela está se tornando muito popular, né? Tá virando uma coisa bem pop, assim. Então, já não é mais estranho quando você diz que você vai no final de semana para um retiro de meditação. A pessoa pergunta, é mesmo? Que tipo de meditação? Né? Porque a meditação está se tornando muito popular, inclusive nas empresas. Então, por ela, de fato, ter efeitos até fisiológicos, assim, de diminuir a pressão sanguínea, diminuir o colesterol. Então, as empresas também estão mandando seus funcionários para esses cursos de mindfulness, né, de atenção plena, de meditação, para tornar os funcionários umas máquinas mais eficientes. So, I mean, this is good. I mean, I think that if people start to learn to meditate, even if it's just to lower their blood pressure, at least they're meditating. So this is not a bad thing at all. Então, assim, It's no longer regarded as something weird and alien.
Então é uma coisa boa, assim, as pessoas, ainda que elas vão para meditação só para baixar a pressão sanguínea, é bom que pelo menos elas estão meditando, já não é, meditação já não é uma coisa muito estranha, assim, alienígena, uma coisa de outro mundo. But as I say, in Buddhism, this quality of meditation is not for its physical and mental benefits, but because it is the path towards awakening. Mas é claro que, como ela disse, no budismo, a prática de meditação ela não é só para trazer benefícios para o corpo, benefícios emocionais. Ela é a base do caminho na direção da iluminação. And Buddhist meditation is very, what can I say? It's very amenable to any spiritual path. I mean, I know many Catholic monks and nuns who do Buddhist meditation because it makes them better Catholics. Hindus do Buddhist meditation because it makes them better Hindus. I even know Muslims who do meditation because it makes them better Muslims. Just basically, it makes us better human beings. A meditação budista, ela é bastante aceita em várias tradições. Então, ela conhece católicos, praticantes católicos que fazem meditação budista porque eles se tornam melhores católicos, né? Ou então hindus que fazem meditação budista porque se tornam melhores hinduístas, né? Então, é uma prática bastante aceita em qualquer tradição. So, the important thing is at this point, what it's trying to do, the first level of meditation, is just trying to get us to become psychologically well balanced. Então, essa meditação, inicialmente, ela nos torna pessoas melhores. E ela tem esse propósito de nos tornar mais equilibrados do ponto de vista psicológico e emocional. In itself, it does not liberate, but it gets us ready. It does not reduce our sense of ego, but what it does do is make the ego healthy. Então, ela em si, essa meditação inicialmente, ela não leva à liberação, porque ela não reduz esse senso do ego nosso, né? Mas ela torna o ego um pouco mais equilibrado, mais sadio, mais saudável. In Buddhism, the ego gets a bad trip. Everybody bashes the ego. But if we look at it, if we look at the path, this is unorthodox, no Lama ever says this, but if we look at the path, we can see that maybe 98% of the instruction is actually how to make the ego walk the path. Então, no budismo, o ego geralmente é considerado uma coisa ruim, assim, negativa, bad trip, né, que ela disse, assim. E geralmente as pessoas falam muito mal do ego. Mas se a gente olhar no caminho budista, 98% das instruções são para fazer o ego seguir o caminho. Os mestres geralmente não dizem isso. Because actually, in accordance with the Theravadic view, our sense of this individual, solid, unchanging me at the center of all our actions does not fall away completely until we reach the level of an arhat or a perfected saint. And in the Mahayana tradition, not until we reach the 8th Bodhisattva level, which is extremely high indeed. Isso porque, assim, tanto na tradição Theravada, onde essa sensação, esse senso de um eu, que está no centro do nosso ser, imutável, que não se transforma, que está sempre presente, ele só vai realmente se dissolver quando, lá no final, quando o praticante atinge o nível de Arhat. No caminho Mahayana, esse senso de eu também só vai ser abandonado, só vai deixar de existir quando a gente estiver no 8º bhumi, no 8º nível de Bodhisattva. Então é um nível muito elevado. So in the meantime, we have to take ourselves with us. And so therefore what we need
is to have a sense of self which is an aid on the path and not an impediment. In other words, we need a healthy sense of self, which is able to walk the path until finally, through our deeper insight, it can be dissolved. Então, nesse meio tempo, nós vamos ter que levar esse eu conosco. Então, nós temos que dar um jeito desse eu virar um apoio no caminho, não um obstáculo. Então, nós vamos fazer com que ele seja mais saudável, que ele possa nos ajudar a caminhar, até que, finalmente, lá no final, ele vai, então, se dissolver. Because, for example, if we have like an arm which is injured, which is in pain, then we are always very conscious of that arm. We are protecting it. If somebody touches it, it hurts. We cannot use it because it's injured. But it's just there as something which we are endlessly protecting. Então, por exemplo, se a gente tem um machucado no braço, a gente está sempre prestando muita atenção naquele machucado. Se alguém nos toca, a gente protege. Então, a gente não consegue usar esse braço. É uma coisa que a gente está sempre querendo proteger. Whereas if our arm is healthy and uninjured, then we don't think about it, right? And we can use it. It's very useful. If somebody hits it, ouch, but you don't think about it. And basically, the arm is not an issue in our life. Por outro lado, se o nosso braço está saudável, não tem nenhum machucado, a gente nem pensa nele. Né? Se alguém vier e dar um tapa nele, a gente sente uma dorzinha, mas a gente nem liga para aquilo. A gente pode usar ele sem nem prestar muita atenção nele. So, likewise, if we have a low self-esteem, or, people often, I don't know in Brazil, but everywhere else, many people have a very low sense of self. They don't like themselves, and they have no inner confidence or belief in themselves. They're always being very mean to themselves, saying really nasty things, criticizing themselves continually, speaking and the inner dialogue much harsher than they would ever use, say, to their own friends. Então, ela não sabe no Brasil como é que é, mas em muitos lugares as pessoas têm uma autoestima muito baixa. Elas verdadeiramente não gostam de si mesmas, assim, elas se maltratam, falam coisas muito mais duras para si mesmas do que elas diriam para qualquer outra pessoa. Então elas são maldosas consigo mesmas. And sometimes people think that this is being humble. This is having humility, that we never recognize the goodness in ourselves, and we magnify everything which is wrong and constantly criticize ourselves and pull ourselves down. That somehow this is more spiritual. As pessoas de alguma forma acham que isso é ser humilde, né? Não reconhecer as coisas boas de si mesmas e tornar muito mais, ampliar o que as pessoas têm de errado em si mesmas, né? Criticando. Isso é ser mais humilde, isso é ser espiritual. And so therefore when they read in Buddhism some very harsh criticisms about egotism, and especially how essentially there is no solid, immutable, unchangeable me at the center, and therefore they feel it's right to beat themselves up. And this is a great misunderstanding of what the path is all about. Então aí quando as pessoas veem no budismo essa crítica feroz assim, contra o egoísmo, contra o senso de eu, então elas começam a achar que está certo então se criticar e se bater em si mesmas assim. Então isso é uma compreensão muito equivocada. Somebody said that humility is the absence of anyone to be proud, right? It's not the ego beating itself up.
It's the fact that, like with the arm which is healthy, we're just not thinking about ourselves. Então, alguém disse que a humildade é a ausência de qualquer motivo para ser orgulhoso. Assim. Então, por exemplo, quando o braço está saudável, a gente nem pensa naquilo. Então, é como se a gente não tivesse nada para se orgulhar, propriamente. So, therefore, in the Buddhist practice, there are also what are called the 4 immeasurable practices, which is loving kindness, compassion, empathetic joy, which means rejoicing in the goodness. You know, we don't just think about all the faults, we also think of the goodness. And then a sense of impartiality, not only favoring those who are close to us and ignoring those who are far, but recognizing that all beings wish to be well and happy. Então, no budismo, nós também estudamos as 4 qualidades incomensuráveis, né, que é a bondade amorosa, a compaixão, a alegria empática, que seria se regozijar com a bondade, com o que tem de bom. Não só reconhecer o que tem de errado, mas também reconhecer o que tem de bom, né? E também a equanimidade, ou uma imparcialidade com respeito às pessoas que estão próximas ou às pessoas que são distantes de nós. Então, reconhecer e aspirar que todos os seres sejam felizes, independente de serem próximos ou distantes de nós. And in the traditional method for practicing loving kindness and compassion and so on, as instructed by the Buddha, we start with ourselves. May I be well and happy. May I be peaceful and at my ease. May I be free from suffering. Então, em todas as instruções, nas práticas de bondade amorosa e de compaixão, conforme o próprio Buda ensinou, elas começam por nós mesmos. Então, que eu possa ser feliz, que eu possa experimentar a alegria e o conforto, o bem-estar, que eu possa me livrar do sofrimento. Because we need to develop this loving kindness and compassion first within ourselves, then we give it out to others. First to those who we care about, you know, somebody we love, may they be well and happy, then someone to whom we feel indifferent, you know, neutral, may they be well and happy, and then to someone we have problems with, somebody that we don't like much, also wishing that they should be well and happy. But where we start is with ourselves. E nós precisamos começar desenvolvendo a bondade amorosa e a compaixão primeiro por nós mesmos. Aí, então, a gente pode, então, desenvolver bondade amorosa e compaixão para as pessoas que estão mais próximas de nós, que a gente ama, depois para as pessoas que são indiferentes, assim, meio neutras, e que elas possam ser felizes, e depois para as pessoas com quem a gente tem problema, que a gente não gosta muito, mas a gente também desenvolve essa aspiração de que elas possam ser felizes e se livrar do sofrimento. Mas tudo começa com a prática com a gente mesmo. Because first we have to heal our sense of self, make our sense of self something healthy in order to be able to walk on the path as a whole. Porque primeiro nós precisamos curar esse senso de eu, tornar esse eu mais saudável, para que ele possa nos ajudar no caminho. One of the qualities needed on the path is a sense of joyous enthusiasm. And it's very hard to be joyously enthusiastic when inside we're always hurting ourselves. Uma qualidade muito importante no caminho é a alegria e o entusiasmo. E é muito difícil a gente se sentir alegre e se sentir entusiasmada quando a gente está ferido internamente. So, one of the ways to help bring our sense of our sense of psychological wholeness into being is through these meditations for getting the mind calm and centered. Então, uma forma de trazer essa qualidade de tranquilidade para o nosso eu é a prática do centramento e do relaxamento, da meditação de quiescência. It's very healing. É muito curador.
muito curadora essa prática. It's also very simple. There are, of course, many ways to practice shamatha meditation. But one of the fundamental methods which we mentioned before and which the Buddha himself used is that of concentrating on the breathing. É uma prática que traz cura e é muito simples. Então existem também muitas formas de praticar shamatha. Mas a prática que ela já nos comentou e que o próprio Buda ensinou é a prática de concentração na própria respiração. Now the breath is really a very important object of meditation because one thing is we are always breathing. Então a respiração é realmente um objeto de meditação muito importante. Primeiro porque a gente está sempre respirando. Now, the breath is, if we think of it, is the one automatic function of the body, like the heartbeats and the livers and the intestines. It's something which goes on whether we are conscious of it or not, but it is the one automatic function which we actually can have control over. Fortunately, we don't have control over our heartbeats and so forth. But the breath, if one says, everybody hold their breath, everybody goes, right? Normally we just breathe in, breathe out, but if we can breathe rapidly, we can breathe slowly, we can breathe deeply, we can breathe shallowly, we can affect our breath just by thinking of it. Então, embora a respiração ela seja uma função automática do corpo, como o batimento cardíaco, os intestinos, ela, ao mesmo tempo, a respiração é uma função que a gente tem algum controle. Basta a gente pensar nisso. Então, se alguém falar pra gente, prende a respiração e a gente pode prender só por interferir nela. Então, a gente pode fazer com que ela seja mais devagar, mais rápida, mais profunda, mais superficial. A gente pode, de alguma forma, alterar só de pensar na respiração. In addition, the breath has a very close contact with our mental emotional state. When we are fearful, when we are excited, when we are peaceful, when we are angry, when we are lustful, or whatever, the strong condition of our mind will affect the breathing. O outro ponto importante é que a respiração ela tem uma relação muito íntima com a nossa mente, com os nossos estados emocionais. Então, quando a gente está com raiva, quando a gente está tranquilo, quando a gente está apaixonado, quando a gente está... Então, a respiração ela sempre tem uma relação muito íntima com o nosso estado mental. But most important, we cannot breathe in the past or in the future. We can only breathe now. Mas o mais importante é que a gente nunca consegue respirar no passado ou no futuro. A gente só consegue respirar agora. Which means that if we are really conscious of the breath, not thinking about it, but just knowing it, we are present. O que significa que se nós estivermos realmente conscientes da nossa respiração, não pensando a respeito da respiração, mas realmente percebendo a respiração, então nós estamos no presente. Now, we might think, so that's what's the big deal about being present. But actually, as we get to see our minds, we recognize that mostly the mind is dwelling in the past or in the future or running around the present. It is never just resting in the here and now. It's actually very difficult for our mind, our conceptual mind dominated by our ego, to be present. Aí a gente pode pensar, mas que grande coisa que é ficar no presente. Mas se a gente observar, a nossa mente ela está sempre no passado, fazendo alguma coisa no passado, fazendo alguma coisa no futuro, ou correndo em volta do presente, mas ela nunca está repousando no presente. Então é muito difícil que a nossa mente conceitual ela possa repousar simplesmente no presente. So this meditation on the breath is a very skillful device to bring us back into the here and now.
not only during times of formal practice, but also during the day when the mind becomes very distracted or very stressed. We just have to breathe and bring the mind to rest on the breath. And the mind immediately has this kind of mini meditation session of being distressed. Então, a possibilidade de se concentrar na respiração é uma ferramenta muito útil para nos trazer para o presente, tanto na prática formal, quando a gente estiver praticando formalmente, quanto no dia a dia, quando a gente estiver estressado, numa situação muito estressante. Basta a gente se conscientizar de novo na respiração e a gente aí traz a mente para o presente e pode ter uma mini sessão de meditação durante o dia. I mean, when one is driving and, for example, one is at a red light, instead of getting all frustrated at all these red lights we keep hitting, we can think, oh, great, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo, né? E aí o farol fecha. Em vez de a gente ficar, esse farol não abre nunca, ficar xingando o farol, a gente fala, que bom, posso meditar. E a gente inspira, expira e pratica. In Delhi, until recently, on the red light signals, they had big white letters saying, relax. Que bárbaro. Então, na Índia, né, esses faróis vermelhos, eles tinham umas letras brancas grandes, assim, escrito relaxe. But it was in English. I don't know why not in Hindi, Mas estava escrito em inglês, ela não sabe por que não estava escrito em hindi. Estava em inglês. But this is the point. While we're waiting for the computer to change its program, or while any of these many, many times during the day when there are moments when we have to pause, then instead of becoming frustrated and stressed by the delay, we can recognize this as a wonderful opportunity to come back to our center. Então, durante o dia, quando a gente estiver carregando um programa no computador, todo momento durante o dia que a gente tiver uma pausa, em vez de a gente se irritar porque está demorando muito, a gente simplesmente pode relaxar. So then, formally, how do we do this? There is a formal way of sitting, which we will discuss now. But in fact, this very formal way of sitting was designed in India and then later taken on in other Asian countries. But basically, it was designed for people who are used to sitting on the floor cross-legged. Então, existe a prática formal que nós vamos discutir agora, né? Então, começa pela forma formal de se sentar. Mas lembrando que essa forma de se sentar, ela foi estabelecida, foi criada na Índia, e depois foi levada para outros lugares, mas foi criada originalmente na Índia, onde as pessoas estavam acostumadas a sentar no chão. And so therefore this very formal way of sitting was introduced into all the various Asian Buddhist countries and became a very important aspect of learning how to meditate. Então, esse jeito formal de se sentar, ele foi adotado em todos os países budistas antigos. Então, se tornou uma parte integrante, importante da prática formal. So, I mean, worldwide, the image of Buddhist monks is this kind of sitting like this, that when we meditate, we have to sit very formally. Então, no mundo todo, se a gente for pensar na imagem de monges meditando, é sempre assim, sentados, assim, formalmente. Então, isso virou um método formal de se sentar, de meditação. And so then, as these Asian traditions were brought into the Western world, that also came with the emphasis on sitting in this very formal pose. E aí, quando essas tradições vieram para o Ocidente, elas trouxeram também essa prática de se sentar
formalmente, como se fosse uma parte integrante muito importante da prática. But a while ago, I was in America, and I met with this Zen master, this Roshi, and she had recently slipped in her bathroom and broken her hip. So she had to sit in a chair to meditate. Oh, horror. Então, ela, há um tempo atrás, ela encontrou essa praticante, essa mestra Zen, que era uma Roshi, né? E ela tinha recentemente escorregado no banheiro e tinha quebrado o quadril. Então, ela precisava sentar numa cadeira para meditar, era um horror. And I mean, Zen especially pride themselves very much on their perfect posture and how important that is for meditation. Então, os Zen, especialmente, eles valorizam muito a postura formal e o quanto é importante para a meditação. And she said what amazed her was having to sit in the chair and discovering it didn't make any difference. O que foi mais impressionante para ela é que ela teve que sentar numa cadeira e daí ela descobriu que não tinha diferença nenhuma. And then coincidentally, I met this Chinese Zen master, and he had slipped his disc. Same thing, he had to sit in a chair, and he said exactly the same thing. To his amazement, he discovered really it made no difference. E por coincidência, ela também encontrou esse mestre chinês que também tinha problema no quadril e precisava sentar numa cadeira. E que também tinha descoberto que não fazia diferença nenhuma. And there is a well-known meditation teacher called Alan Wallace, who especially emphasizes the shamatha. And he often gets his students to lie out in a corpse pose, because he said that in shamatha we are trying to relax the mind, and it's very difficult to relax the mind when the body is in a position unnatural to itself, where it's feeling extraordinarily unrelaxed. You know, bad knees, painful back, you know, painful hips, and you're supposed to be relaxed. Então tem um professor que ensina muito meditação chamado Alan Wallace, que incentiva, inclusive, os alunos dele a praticarem na postura do cadáver, né, na postura de shavasana, que é uma posição que para ele assim é muito importante que a mente esteja completamente relaxada. E daí é muito difícil relaxar a mente se você está sentado numa postura que dói o quadril, dói o joelho, dói o ombro, e aí você precisa relaxar ali naquela postura. Então é muito difícil. Então ele incentiva os praticantes a se deitarem e relaxarem completamente. And many people I have spoken to who have tried this, you know, once you stop falling asleep, said that actually it was very helpful, because you forget the body completely. The body is completely relaxed, and that allows the mind to begin to calm down. And then once the mind becomes habituated to the idea of how to calm itself, then one can also practice sitting up. E as pessoas com quem ela conversou, que fazem a prática dessa forma, depois que elas param de dormir, que elas aprendem a não dormir na posição de shavasana, então elas reportam que realmente é uma coisa muito útil, que você simplesmente esquece do corpo. Você nem lembra que o corpo está lá. Então a mente é capaz de relaxar muito mais. E aí quando a praticante aprende o que é uma mente profundamente relaxada, então ele pode se sentar e buscar aquele mesmo estado numa posição sentada. I might mention here that in the Tibetan tradition, the future Buddha, the next Buddha coming, who is named Maitreya, is shown sitting with his legs down. Eu gostaria de mencionar que o próximo Buda, que é o Buda Maitreya, a representação dele é sentado numa cadeira com os pés apoiados no chão. He's the only Buddha which is shown that way, because normally Buddhas are always shown cross-legged, but this Buddha, the future Buddha,
he's sitting on a chair. E é o único Buda que é representado dessa forma. Todos os outros Budas estão na posição de lótus, né? Mas o Buda Maitreya, que é o Buda do futuro, está sentado numa cadeira com os pés no chão. So I just mention this because when we go through the 7-point sitting posture, I don't want that you feel intimidated that if you can't sit in that posture perfectly, therefore you will not be able to meditate. No excuses. Então ela menciona isso porque quando ela for apresentar a postura dos 7 pontos, né, e que a gente vai ver que se a gente não consegue sentar perfeitamente, que a gente não precisa se preocupar, isso não é uma desculpa. Of course, the traditional explanation for the importance of these postures is that each posture governs certain energy channels, chi or prana. And that if one sits in the perfect posture, then all these, the chi will then be in balance. And when the chi is in balance, then the mind naturally becomes balanced. Tradicionalmente se explica que as posturas, elas influenciam o chi ou prana, o movimento da energia no corpo. Então quando o praticante está sentado numa postura perfeita, então o chi está equilibrado. E quando o chi está equilibrado, a mente também se equilibra. And I mean, this is absolutely true. If one is sitting really very perfectly and the body is at ease in that position, then the body feels very light, very weightless, and extremely balanced. And the mind naturally also feels very focused and balanced. The two go together. Isso é absolutamente verdade. Então, se o praticante está numa postura perfeita e o chi está se movimentando equilibradamente, a gente sente o corpo leve e equilibrado e desperto. Então, a energia toda se equilibra nos canais e a mente também se equilibra e se concentra perfeitamente. And this was also the reason why in India, the Hatha Yoga, the yoga asanas, were a preliminary for meditation, because the body was very supple, it could sit very perfectly, and all the prana was well balanced. So then it was easy for the mind to also become well balanced. E é por isso que na Índia, a Hatha Yoga, os asanas, eles são considerados são preliminares para a meditação. Porque o corpo pode, então, se equilibrar perfeitamente, o prana está perfeitamente equilibrado, e aí, então, a mente também pode se equilibrar perfeitamente. And likewise in China and etc., Tai Chi, Qigong, Kung Fu, etc., these are also intended to get the energies in the body well balanced and the body flexible, so that one can, when one comes to practice, the body is a help, it's not a hindrance. Então, da mesma forma, na China, por exemplo, então o Qigong, o Liangkung, o Kung Fu, são todas práticas para o corpo poder ficar mais sutil, mais equilibrado, e as energias mais equilibradas e a mente poder se equilibrar, sem que o corpo seja um obstáculo, que o corpo possa ser um suporte para a prática, em vez de um obstáculo. Because as we said, the breath and the chi are very closely connected with the mind. And so when one is well balanced, then the mind naturally becomes well balanced. Porque, como ela disse, a respiração e o chi, eles estão muito intimamente ligados com a mente. Então, quando o corpo está bem equilibrado, a mente também naturalmente está bem equilibrada. Anyway, so these 7 points, which are called the 7 points of Vairocana, the first one, which is the very obvious one, is to sit in Padmasana, or the lotus posture, with the ankles on alternate thighs. Então, os 7 pontos de Vairocana, o primeiro ponto, então, é essa postura do lótus completo, né, de Padmasana, com os dois
calcanhares na perna oposta. People who have been sitting cross-legged on the floor since childhood find it very easy to sit in that posture. Então, as pessoas que desde criancinha estão acostumadas a sentar no chão com as pernas cruzadas acham essa postura muito fácil. For everyone else, then one makes compromises. For example, sitting in half lotus or just cross-legged. Então, para todas as outras pessoas que não acham essa postura tão fácil, então elas podem se sentar simplesmente com a perna meio lótus ou então com as pernas simplesmente cruzadas. And of course, as you know, one uses a zafu. It's noticeable that, like in India and among Tibetans, for example, Himalayan people, they don't need zafus. Because they are used to sitting on the ground. Their hips are and knees are very supple. So they think zafus are very funny things. But in those cultures like China and Japan, etc., where people were usually sat or knelt, they didn't sit cross-legged, but they wanted to sit very perfectly. Then that's where the idea of having a support at the back became prevalent. Então, na Índia, os indianos eles não precisam do zafu. Eles sentam naturalmente no chão, sem nenhum suporte, com o quadril no chão. É muito natural para eles sentar em lótus completo sem nenhum apoio. Então, eles acham o zafu uma coisa muito esquisita. Mas já na China, no Japão, onde as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para essa postura, então surgiu a ideia de um apoio para o quadril, para elevar um pouco o quadril para a postura ser mais facilitada. Então foi daí que surgiu essa ideia das almofadas, dos zafos. So the most important thing is to have a straight spine, whether one is sitting on the floor, on a chair, or lying out. One spine should be straight, but not tensed, relaxed. Então, o ponto mais importante, seja sentado no chão, seja na cadeira, é que a coluna esteja ereta, perfeitamente ereta, mas sem tensão. Because if we slump, then the energy gets blocked. Porque se a gente se curvar para frente, assim, a nossa energia vai ficar bloqueada. So we sit straight, and then the shoulders should be up and back and down. So think of, going like that and then down, so that one is, they say it's like an eagle, that sort of not up by here, but backwards, so that the shoulder blades are coming together and the body feels very poised. Então, o ponto importante também seria que os ombros, a gente colocasse para cima, para trás e para baixo, assim, como uma águia. Então, as costas, as omoplatas, elas ficam alinhadas, e aí o corpo fica mais equilibrado. Então, para cima, para trás e para baixo. And at the same time, the chin is pulled in a little bit. If you look at a Buddha statue, he's sitting right. He's sitting like this, it's not like this, right? He's like that. O queixo também está um pouquinho inclinado para baixo, assim. Então, se a gente olhar o Buda, ele está sentado direitinho. Então, ele não está assim, né? Ele está com o queixo assim um pouco inclinado para baixo. Yes, you see, like Buddha. You see, he's sitting there, and his chin is slightly pulled in. O queixo dele está um pouquinho recolhido, assim, um pouquinho para baixo. Then what? Then the eyes should they should be slightly open. In some traditions, the eyes are closed. In some traditions, the eyes are wide open. But here, the eyes should be slightly closed, and the gaze should be about there. Então, os olhos. Where it would be natural, if you're sitting in that position,
just about there. Então, os olhos, aqui eles devem estar levemente entreabertos. Estão bem entreabertos, assim. Em algumas tradições, a prática se faz de olhos fechados. Em outras tradições, olhos bem abertos. Mas aqui a gente vai deixar os olhos levemente entreabertos e o olhar, ele vai cair naturalmente assim à nossa frente. Meio que uma linha natural, assim, meio que assim. When I first was learning shamatha with one old yogi, then he gave me this little pebble, little stone, and I had to put it there and then focus on that as my object of meditation. This was, first of all, to get the mind single-pointed, because a pebble is just a pebble. There's not much you can think about pebbles. So it would just to keep the concentration, but also to train the eyes not to waver and blink too much, but just to be able to rest slightly open in one direction. Quando ela recebeu os primeiros ensinamentos sobre shamatha com um yogi, um yogi idoso, primeiro ela treinou a focar a mente numa pedrinha, assim. Então ela colocava a pedrinha na frente e deixava o olhar repousando sobre a pedrinha. Porque pedrinha é uma coisa boa, porque ela não é muito interessante, é só uma pedrinha mesmo. Então ela só repousava, ela treinava a repousar o olhar, sem piscar muito, sem movimentar muito o olhar, e simplesmente relaxar com foco na pedrinha. Then the tongue should either curl back onto the roof of the mouth or just behind the upper teeth. E a língua, a ponta da língua, então ela pode tocar tanto o céu da boca quanto atrás dos dentes da frente, assim, na base dos dentes da frente. And the hands should either be sitting on the lap with the thumbs lightly touching, or else resting on the knees. E as mãos, elas podem tanto repousar no nosso colo com os polegares se tocando, quanto ser apoiadas nos joelhos. And when you're in that position, then you relax. E daí quando então você está nessa posição, aí você então relaxa. And feel the weight in the belly. The weight, the center of gravity should not be in the shoulders, but it should be down here. Então o senso de gravidade, a gente deveria sentir o peso na região na barriga, no abdômen, não no ombro. A gente não deveria sentir a gravidade, o peso da gravidade nos ombros, mas na barriga. So one is like a triangle, right? And a triangle is very balanced. Triangles don't move like this. Triangles are very stable. So likewise, when one sits like that, if one is sitting very nicely, all the energies are in balance, the body is in balance, and therefore one feels a sense of great stability in that posture. Então a postura é como se fosse um triângulo. O triângulo é bem estável, assim, ele repousa na base, ele não fica se mexendo, se movendo de um lado para o outro, ele é bem estável na base. Então, da mesma forma, se a gente está sentado de forma adequada, então a gente sente essa estabilidade da postura. E aí pode também sentir a estabilidade da mente. A mente acompanha. So, what one does is, having assumed this posture, then bring the mind, first of all, into the room. You know, just have the sense of being here, sitting here. Then bring the attention into the body. You know, the feeling of sitting on the cushion, the feeling of the hands lightly touching each other, and then the feeling of the breath going in and out. And then slowly bring the attention
to the breathing, especially at the nostrils, as the breath goes in and the breath goes out. Então aí o que nós fazemos é, primeiramente, trazer a consciência para dentro dessa sala. Então, primeiramente, nos sentimos presentes na sala. Aí, gentilmente, a gente então vai trazendo a atenção para o corpo. Então, a gente traz a consciência para dentro do corpo. Sente o apoio do corpo no chão, o apoio das mãos tocando os joelhos. E aí, também, gentilmente, então, em seguida, a gente vai trazendo a consciência para a respiração. A gente pode trazer para a respiração e, em seguida, sentir a passagem do ar pelas narinas. So the point is that we are breathing and we just know we are breathing. That's all we have to do. Breathe and know it. E aí o importante é que nós estamos respirando e tendo consciência de que estamos respirando. Isso é tudo que nós temos a fazer, respirar e saber que estamos respirando. Now, meantime, our thinking mind is going in the background. E durante esse tempo, nossa mente vai estar fazendo por trás, assim. No problem. Não tem problema. It's as if we are in a room where the television is on, but we are more interested in a book we're reading or a computer program we're on or whatever. We are not interested in the television. So we don't turn the television off, we just ignore it. Então é como se a gente estivesse numa sala com a TV ligada, mas a gente está muito interessado num livro que a gente está lendo ou num trabalho que a gente está fazendo no computador. A gente não precisa ir lá desligar a televisão, a gente simplesmente ignora a televisão. So it's very important to recognize that our ordinary thinking mind is not the enemy, right? It's just the thinking mind. We can ignore it. Então é muito importante a gente reconhecer que essa nossa mente que pensa, essa mente comum que fica pensando, ela não é nossa inimiga. A gente pode simplesmente ignorar esse monte de pensamentos. The thinking mind, our ordinary conceptual mind, is not the problem. It's our identification with the conceptual mind, which is the problem. A mente conceitual, essa mente que fica pensando, ela não é o problema. O problema é a identificação que nós temos com essa mente conceitual. Esse que é o problema. And so in this case, the problem is not the thinking mind going on in the background. The problem is we get swept away by the thinking mind. Então o problema não é essa mente que fica pensando por trás assim, da nossa prática. O problema é que nós somos carregados por ela. Somos arrastados. So every time we get swept away and recognize that we're caught up in our thinking again and we've forgotten about the breath, no problem. Back to the breath. Então toda vez que a gente perceber que a gente foi arrastado pela mente conceitual, pelos pensamentos, não tem problema, a gente simplesmente retorna para a respiração. And as many people have said, even if we have to return to the breath 100 times in our session, as long as we return, that was a good session. Então, como você disse assim, nem que a gente tenha que voltar 100 vezes para nossa respiração, contanto que a gente volte, então essa foi uma boa sessão. It's when we give up and don't bother anymore, oh, forget that. Then that was a defeat. But as long as we catch ourselves, no blame, just thinking. Back to the breath. Quando a gente desiste, a gente fala, deixa pra lá. Aí sim, isso é uma derrota. Mas quando a gente é capaz de perceber que se distraiu e retorna sem culpa, essa é uma boa sessão.
Likewise, any sounds which come, as much as possible, we should just think sound and then go back to the breath. Da mesma forma, quando a gente percebe algum som, então a gente pode só reconhecer um som e voltar para a respiração. Okay? So it's very simple. The important thing is just to really keep the mind very relaxed and spacious. Don't make tight. Relaxed, spacious, but present. Just focusing on the breath. When we forget to focus, we remember again and come back. Então é muito simples. O importante é deixar a mente completamente relaxada e espaçosa, mas presente. Cada vez que a gente perceber que se distraiu, foi aprisionado pelos pensamentos, a gente simplesmente retorna para a respiração. Se lembra da respiração e retorna. Okay, so we're going to sit for 10 minutes, but you have been sitting for some time, so I would ask you all to stand up. Então a gente vai fazer uma prática de uns 10 minutos, mas como a gente está sentada há muito tempo, ela vai pedir que a gente se levante um pouco. Just stand up and move around a bit, and then after a couple of minutes you can sit back down again. Então só fique de pé, se movimente um pouquinho, mexe o quadril, faz algum movimento e daqui a pouquinho a gente senta outra vez. Faz um movimento à vontade. So now calm and quietly sit down again. Então sente-se novamente, calmamente. For those of you sitting on chairs, that's fine. Please make sure that your feet are flat on the ground and that your backs are straight, your spine is straight. Então, para quem está sentado na cadeira, tá bem. Só se assegure de os pés estarem apoiados, bem apoiados no chão e de a coluna estar ereta. When you are at home, then if you are sitting on a chair, again, make sure that your feet are flat on the ground. If your legs are too short or your chair is too high, then put a cushion underneath your feet so that there is stability. Então, quando você estiver em casa, se você quiser se sentar na cadeira, você só se assegure de estar com o pé bem apoiado no chão. Se a sua perna for muito pequena ou a cadeira muito alta, então você coloca uma almofadinha para o pé ficar bem apoiado, para você ter estabilidade. Okay, so then sit as nicely as you can without doing yourself physical injury. And then, as I say, just bring your attention, your mind, first of all, into the room, into the body. Experience the feel of the body. Então, sente-se da forma mais confortável, gentil possível, cuidadosa, sem se machucar. E, primeiramente, traz a consciência para a sala, então para o corpo, e sinta o corpo, experiencie o corpo. And then bring the attention to the breath as we breathe in and breathe out. Try to feel it under the nostrils. Então traga atenção para a respiração, sinta o ar entrando, saindo.
procure identificar as sensações da passagem do ar pelas narinas. Then completely relax the mind. What we are thinking is irrelevant, it's just going on in the background. The only thing that matters is that we are breathing and that we know we are breathing. E relaxe completamente a mente. Deixe os pensamentos que estiverem passando pela sua mente para trás, mas a única coisa que importa nesse momento é que você está respirando e saber que está respirando. So then we would just sit for 10 minutes, breathing and being aware of our breathing. Nós vamos nos sentar apenas por 10 minutos, só respirando e sabendo que estamos respirando.
Another aid for concentration, if sometimes focusing on the breath is a little too subtle, is to count the breaths. So as one breathes out, one thinks 1, and then breathe in, and then out 2, up until say 10, and then return back to 1 again. Então, outro apoio para a meditação, como a respiração é muito sutil, a gente pode experimentar contar as respirações. Então, conforme a gente expira, a gente conta 1, aí inspira e expira outra vez, conta 2, e a gente pode ir, por exemplo, até 10, depois retornar para o 1 e assim por diante. And so then this is an aid to concentration also, because if one discovers that one has got to say 4 or 5 and the mind has gone off and one's just automatically reciting 6, 7, but the mind is not on the breath, then one brings oneself back to 1 again. Então é um apoio para a concentração, porque pode ser que a gente comece a contar, daí lá pelo 4, 5, 6, a gente começa a recitar os números e a gente se dá conta de que a mente não está mais presente. E aí então a gente pode trazer a mente de volta. So this is just an aid to help us to be conscious of how we're doing. If we can only get to 3 and we've lost it, then we just keep going back to 1 until finally getting to 10 with good concentration is no problem, and then we can drop the counting. Então é um apoio para a nossa concentração, que pode nos dar uma ideia de como a gente está indo. Então pode ser que ali depois do 3 a gente percebe que se distraiu, a gente volta para o 1, até que uma hora a gente vai até o 10 sem problemas. Aí a gente pode abandonar a contagem daí. So anyway, the idea of this calm abiding meditation is to make the mind more flexible, like doing exercise. You know, the muscles become well toned. So likewise, the mind's muscles become more flexible, more serviceable, and at the same time, one's attention becomes focused. Então, a ideia dessa prática é tornar a mente mais flexível. Da mesma forma que a gente faz exercícios para os músculos ficarem mais flexíveis, essa prática é como se fosse um exercício para a mente ficar mais flexível. E daí ela se torna mais fácil de ser utilizada. Ao mesmo tempo, a prática ajuda a mente também a focar. Então, a mente se torna mais funcional. I mean, they say that the average attention span of a child nowadays in America is, I think, 2 seconds. Então, já se sabe que o período de que uma criança é capaz de se concentrar nos Estados Unidos, a média é de 2 segundos. I mean, really good, you do 4 seconds. Então, seria muito bom se ela conseguisse ficar focada por 4 segundos. Which is quite frightening, because to have what is considered fairly good grounded concentration, it means 4 hours. Então isso dá um certo medo, porque se a gente pensar que uma mente realmente capaz de se concentrar, deveria se concentrar por 4 horas. So we all have some practice here. A gente tem que praticar mesmo aqui. Are there any questions? Tem uma pergunta. Não. It doesn't matter. It's okay. It's okay. While I will say in English and I translate it to Portuguese. Thank you. I started feeling a bit sleepy. I don't know, because maybe I always distracted, and when I'm sleeping, I stop. Eu comecei a sentir um pouco sonolento, talvez porque eu esteja sempre ativo e só paro na hora de dormir, não sei. What can be done? How can we help? So there are considered to be 2 main obstacles to attaining to calm abiding.
The first is what you are mentioning, which is that the mind sinks, right? And in other words, it becomes sleepy. The other problem is that the mind becomes too agitated and distracted. So with this sinking mind, first of all, we might, when we start just sitting and being quiet, feel like going to sleep because we need more sleep. It might be as simple as that. Então, você diz que existem dois obstáculos principais na prática da aquiescência, do calmo permanecer, de shamatha. Um é o que o Macarini estava citando, a mente como se ela afundasse. Então, a gente se torna sonolento. Esse é um dos obstáculos. O outro é quando a mente se agita e a gente se distrai. Então, o primeiro obstáculo, que é da sonolência, pode ser que isso simplesmente está dizendo para nós que a gente precisa dormir um pouco mais. Pode ser tão simples quanto isso, né? In which case one should, rest. But the much more insidious problem of the sinking mind is that when we sit, we can get into a state of great calm and peace, and you feel like you never want to move. And we feel like we're in deep meditation, but actually it is, it's just the mind has sunk. And this is a real error. They say if one becomes addicted to that state of mind, just very peaceful but dull, one is likely to be reborn as a cow. Então, o maior problema desse estado de sonolência, desse obstáculo, é que a gente pode se sentir que está num estado, a gente senta e a gente começa a se sentir que está muito calmo, muito em paz, que a gente não quer nunca mais levantar dali. Mas, na verdade, a mente está afundando. Ela está simplesmente afundando. Então, isso é um problema, é um erro, a gente praticar dessa forma, criar esse hábito. Então, quando a gente se torna preso a esse hábito, a gente, como se fosse um vício de permanecer nesse estado, então se diz que tem o risco de a gente renascer como uma vaca. The reason why it's insidious is because it masks itself as being meditation. And so it's genuine meditation. The mind becomes more awake, very sharp, very clear, spacious, open, but absolutely radiantly vivid. Then that is meditation. But if the mind just becomes sunk into a nice, sleepy, peaceful, then that is an obstacle. O perigo desse estado é que pode parecer que esse estado de afundamento da mente é uma profunda meditação. Mas, na verdade, quando a meditação realmente é profunda, a mente se torna mais clara, mais afiada, mais viva. Esse é um estado de profunda meditação. Agora, se a gente achar que a gente está ficando tão calmo, tranquilo, feliz, a gente permanecer nesse estado é um grande problema, um grande obstáculo. So, because meditation is about waking up, not putting ourselves to sleep. Porque meditação diz respeito a despertar e não ir colocado para dormir. So, sit up straight, right? I mean, if you're sleepy, sit up straight. If in your personal space, if you keep getting dull, then stand up, maybe do some vigorous exercise. Go outside, look at a vast view. Keep your eyes wide open, and so forth. Wake the mind up. Então, se você está praticando e começa a se sentir sonolento, então, primeiro você pode endireitar o corpo, ficar bem retinho, assim. Ou então você levanta, você está praticando, daí você começa a se sentir sonolento, você levanta, faz exercício, sai
para um lugar bem, que tem uma visão bem ampla, aberta, assim. Então, a gente tem que acordar nossa mente. Milarepa, the great Tibetan saint, when he first started meditation, he used to have a butter lamp on the top of his head. Então, Milarepa, um grande mestre... You see pictures of it, little vignettes of that. Because, you know, you don't start nodding off if you've got a butter lamp on your head. Então, quando o Milarepa começou a ensinar meditação, ele costumava colocar uma lamparina de manteiga no topo da cabeça, assim. Então, a pessoa ficava... Porque se ela começa a adormecer, assim, aquilo... Então, a pessoa ficava retinha, assim, acordada. Jack Kornfield, who is a famous teacher of Vipassana, he would meditate on the rim of a deep well. Wow. Então, o Jack Kornfield, que é um professor de meditação também, ele... professor de Vipassana, né? Um grande professor de Vipassana. Ele costumava meditar na beira de um poço, na bordinha de um poço, bem fundo, assim. Keeps you awake. Você fica acordado, né? Você não dorme de jeito nenhum. Any more questions? É o seguinte, eu tenho um problema muito sério de coluna e vivo com dor na coluna. A minha pergunta seria, devo tomar um analgésico antes da meditação ou tem outra maneira? Aliás, não existe outra maneira porque não tenho cura, certo? Então, devo tomar um analgésico ou me acostumar meditando com a dor mesmo? O que torna difícil. Obrigada. She has a very serious problem in the spine, and she feels very painful. So the question is, should she take a painkiller before meditation, or just to feel the pain and get accustomed to that? Well, if the pain is due to an actual injury, then she should be very careful. And again, perhaps that lying out in the corpse pose might be good for her. Então, se você tiver de verdade um problema de coluna, né, um problema na coluna de verdade, você tem que ter bastante cuidado. Então, talvez para você a postura do cadáver, sabe, deitada no chão, de barriga para cima, assim, shavasana, pode ser bem útil para você. I mean, if it's not an injury, then maybe she should take up something like yoga to help the spine. Se não for de verdade um problema na coluna, um machucado, assim, daí você poderia praticar yoga para tentar melhorar essa dor. Por exemplo. Okay. Yes. Well, yoga helps. You know, even with spinal problems, yoga can help. Ela tem escoliose, na verdade, então, mas a Jetsunma está dizendo que a yoga pode ajudar de qualquer jeito, esses problemas de coluna. But in the meantime, also just to observe the pain as pain. If the pain is constant, then use the pain as the meditation. Então, yes. Então, se a dor for constante, ela pode usar a dor como objeto da meditação, como dor mesmo. You know, one time when I was in my cave, I was chopping wood, and the axe slipped, and I nearly cut my thumb off. And so there was nothing to do, so I just wrapped it in a white scarf. In those days, they were cotton, and then sat with it. What else was there to do? Então, uma vez, quando ela estava na caverna, ela estava cortando lenha e o machado escapou e quase cortou o dedão dela fora. E daí ela pegou um kata, branco assim, e amarrou no dedo e sentou com o dedão daquele jeito, assim. And so I used the pain as the meditation, and it was very interesting because, you know, normally we think of pain as like a kind of block, you know, pain.
But when one just relaxes and watches it, one sees that actually pain is rises and it falls, and it seemed to me like there were stabbing pains and pulling pains, and it was like an orchestra where you have trumpets, violins, percussion, many all coming together to make like a symphony. And it was like that. The pain wasn't just pain, it was many sensations. And when I came out of the meditation, actually hours had passed. And it was a very profound experience of how much we miss by trying to avoid. Então, o que ela fez, ela não tinha nada mais para fazer além de se sentar. Então, ela se sentou com a dor e começou a observar. E foi uma experiência muito profunda para ela, porque, em geral, a gente acha que a dor é um bloco, uma coisa blocada, assim. Conforme ela foi observando a dor, ela foi observando que existiam muitas dores ali. Então, tinha dores que eram mais que pulsavam, outras que eram mais agudas. Então ela viu que era como se fosse uma sinfonia. Então tinha o violino, o cello, o trompete. Então todas aquelas dores, elas surgiam e compunham como uma sinfonia. Então foi uma experiência muito profunda. Quando ela se deu conta, ela tinha passado horas naquela prática. E foi uma experiência muito profunda, muito interessante. So, I mean, normally the breath is given as a basic meditation, which is mostly good for everybody. But in fact, we can take anything and use it as the focus of our attention. Então, ela também tinha dito que a gente perde muito tentando evitar certas coisas como a dor, né, por exemplo. Então, a respiração é um objeto muito importante de prática, mas a gente pode tomar qualquer coisa como objeto da meditação. So therefore, if we are in pain, I mean, you know, of course, obviously you try to deal with the pain, but if the pain is just there as a constant, then instead of considering the pain as an obstacle to one's concentration, it becomes an aid to one's concentration. Então, quando a gente tem um tipo de dor assim que é constante, né? É claro que a gente pode lidar com a dor, a gente tem que cuidar da dor. Mas se a gente tomar a dor como objeto de meditação, ela deixa de ser um obstáculo, passa a ser um apoio para a concentração. This is called taking everything onto the path. You know, that we take everything which happens to us. We don't just take those things which we think are conducive, but also those things which we would regard as being problems and obstacles. If we can make use of everything which comes to us and turn it into our practice, then we will definitely make great progress. Então, isso é uma forma de tomar qualquer coisa como caminho. Então, a gente, em vez de tomar só as coisas que a gente acha que são producentes, que conduzem melhor à prática, a gente pode tomar todas as coisas que a gente considera obstáculos também. Então, se a gente trouxer tudo que surgir na nossa frente como parte do caminho, a gente certamente vai progredir muito mais rápido. So I would say that start your meditation by connecting with the breath, and then as your pain arises, just gently bring the focus to the pain, just watching it, observing it with a kind heart, you know, not with aversion, and watching how it rises and how it feels, you know, just in a very open way. And that can actually draw your mind in very, very skillfully. Então, o que ela sugeriria era que você comece trazendo atenção para a respiração. E daí, quando a dor surgir, você observa a dor, experimenta a dor, observa, vê como ela é, como que você sente essa dor, de uma forma gentil, bondosa, não com aversão. Então, traz a dor para a prática e você vai observar que você pode caminhar muito rápido assim. But as I say, in your own home, you can just lie out in a position which is comfortable as well, you know. Mas aí na tua casa, você pode também usar essa postura deitada, que pode ser bem confortável, né? O mais confortável possível.
Quanto mais eu consigo me aproximar da respiração, quanto mais eu foco, mais eu sinto que eu estou controlando, assim. É bem sutil, não? Mas é bem sutil e isso acaba me cansando do foco. E é super raro de eu conseguir observar e não controlar. Então eu queria saber o que a Jetsunma sugere. As much as he focuses on the breath, he feels that there is a very subtle control. It's a little interference, and then he gets tired of that. And it's very rare to him to really observe the breathing and then without controlling, without interfering. What could you advise him? Maybe you could shift the focus of the attention from the breath in your here to the rise and fall of the abdomen. Sometimes people, especially because we're so much up in our heads, so then the breath here traps the attention in the head, so that you have that sense of, controlling. So maybe to bring it down so that, one is just, as we breathe, then the abdomen rises and falls. And to bring the attention downwards, therefore, and see if that helps. If you can just relax and allow the breath to expand the abdomen and contract, and just be conscious of that. Então, uma coisa que ele pode tentar é trocar o foco da atenção na respiração. Então, em vez de focar na passagem do ar pelas narinas, que está na cabeça, assim, então tem um pouco mais relação com o controle, para ele tentar experimentar, observar o abdômen, o movimento do abdômen conforme a gente inspira e expira. Então, simplesmente relaxar, observar o abdômen expandindo e retornando, de uma forma bem relaxada. Isso pode ajudar. Also, if anybody wishes to try meditating in the corpse pose, in lying out straight, then again the object of the meditation would be the rise and fall of the abdomen, which when we're lying out is very obvious. Também se a gente decidir fazer a prática na postura do cadáver, o objeto natural da prática então seria o abdômen, porque nessa postura deitado a expansão e a retração do abdômen são mais óbvias. But the reason why you feel that you're controlling it is because you're not really relaxed. Mas a razão pela qual você sente que está controlando é porque você não está mesmo relaxado. And so, therefore, also really, it's hard to tell yourself to relax, because that is a contraindication. But as much as possible, just imagine just letting everything go, everything just going, just totally open and spacious. And then in that open spaciousness, when nothing matters, you're just open and spacious like the sky, then bring the attention gently to the breathing in and the breathing out. Então não é uma coisa simples dizer para nós mesmos relaxe, porque é como se fosse uma contraindicação, assim, como se fosse um antagonismo, assim. Então o que a gente deveria fazer é simplesmente se soltar realmente, assim, se abrir para o espaço aberto, com bastante espacialidade, simplesmente soltar, deixar tudo ir. E aí, então, desse espaço, a gente, então, gentilmente vai trazendo a atenção para a respiração. Do people do paragliding here? Pessoas, paragliding, as pessoas fazem, né? Paragliding. Yes, you know what paragliding is, yes. right? So it's a bit like mentally paragliding, You're in this vast, open spaciousness, very quiet. You're in control in one level because you're controlling your mind to stay on the breath. But at the same time, it's not tight. It's very open and spacious while you're floating there. Então é como se fosse um paragliding mental, né? A gente está naquele espaço aberto, a gente está no controle, porque a gente tem o controle da respiração.
Mas ao mesmo tempo, e dá atenção, mas ao mesmo tempo a gente está naquele espaço aberto, simplesmente flutuando. So I think we break here and we come back at 3 o'clock, 2:30? 2:30. Então a gente para aqui e volta às 2:30. So enjoy your lunch. Então, bom almoço.